Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas do excesso que carregamos sem perceber. Pessoas, hábitos, pensamentos, cobranças e distrações vão ocupando espaço dentro da mente até que respirar leveza se torna difícil. O problema é que muita gente se acostuma com esse peso e passa a acreditar que viver cansado é normal. Mas talvez o verdadeiro recomeço não esteja em conquistar mais, e sim em aprender a soltar aquilo que já não faz sentido para a sua vida. Poucos percebem que grande parte da ansiedade nasce da tentativa constante de manter coisas que já perderam o propósito. Relações desgastadas, expectativas irreais, medo do julgamento e a necessidade de controlar tudo acabam consumindo a energia emocional pouco a pouco. E o mais curioso é que quase sempre fazemos isso em silêncio. Então, talvez a mudança também precise acontecer assim, silenciosa, madura e consciente, sem precisar provar nada para ninguém. Imagine alguém atravessando uma longa estrada, carregando uma mochila cheia de pedras inúteis. No início, o peso parece suportável, mas conforme o caminho continua, cada passo se torna mais difícil, até que chega um momento em que a pessoa entende algo importante. Não é a estrada que está destruindo suas forças, e sim aquilo que insiste em carregar. A vida funciona da mesma forma. Nem todo peso merece continuar acompanhando você. Ao longo deste conteúdo, você vai perceber como certas atitudes silenciosas podem transformar completamente sua paz mental. Muitas vezes, eliminar o que faz mal exige mais coragem do que continuar suportando. E se esta mensagem fizer sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar os próximos conteúdos. Talvez essa seja a conversa que sua mente precisava ouvir neste momento para começar uma mudança verdadeira. Muita gente vive aprisionada dentro da própria cabeça, sem perceber. Cada decisão passa pelo filtro da aprovação alheia, como se fosse impossível agir sem imaginar críticas ou julgamentos. Aos poucos, a pessoa deixa de ouvir sua própria consciência e começa a representar versões aceitáveis de si mesma apenas para não desagradar ninguém. O problema é que viver tentando atender expectativas externas desgasta lentamente a identidade de quem você realmente é. O medo da opinião dos outros funciona como uma corrente invisível. Ele não grita, não ameaça, não aparece de forma clara. Apenas influencia escolhas silenciosamente. Você muda comportamentos, esconde opiniões, adia sonhos e se limita para evitar desconfortos passageiros. Enquanto isso, a vida vai sendo construída mais pelas expectativas dos outros do que pelos seus próprios desejos. E existe algo profundamente triste em perceber que você deixou de viver para apenas ser aceito. O mais curioso é que a maioria das pessoas está ocupada demais lidando com os próprios medos para realmente observar cada detalhe da sua vida. Ainda assim, muitos vivem como se estivessem sendo avaliados o tempo inteiro. Isso cria uma prisão emocional cansativa. Você passa a medir palavras, esconder vontades e controlar atitudes constantemente. Mas nenhuma liberdade verdadeira nasce quando suas escolhas dependem da validação de quem nem conhece suas batalhas internas. Talvez a verdadeira maturidade comece quando você entende que nunca conseguirá agradar todos. Sempre haverá críticas, interpretações erradas e julgamentos injustos. Então, chega um momento em que continuar se anulando dói mais do que ser mal interpretado. E é exatamente aí que algo muda dentro de você. Aos poucos, sem precisar anunciar nada, nasce a coragem de viver de forma mais autêntica, leve e alinhada com aquilo que realmente faz sentido para a sua alma. Existem pessoas que chegam na nossa vida trazendo leveza, inspiração e paz. Mas também existem aquelas que, sem percebermos de imediato, sugam nossa energia emocional pouco a pouco. São relações que deixam a mente cansada, o coração pesado e a sensação constante de desgaste.
O mais perigoso é que muitas vezes nos acostumamos tanto com isso que começamos a acreditar que suportar desconforto emocional faz parte de amar, conviver ou permanecer conectado. Nem toda relação tóxica aparece através de grandes conflitos. Algumas se escondem em pequenas atitudes repetidas diariamente. Comentários que diminuem você, cobranças constantes, manipulações sutis ou a sensação de nunca poder ser quem realmente é. Aos poucos, sua paz vai desaparecendo sem fazer barulho. E enquanto tenta manter vínculos por medo de decepcionar alguém, acaba decepcionando a si mesmo ao aceitar situações que machucam silenciosamente sua saúde emocional. Existe uma diferença enorme entre ajudar alguém e se abandonar para sustentar uma relação desgastante. Muitas pessoas permanecem presas a conexões vazias por culpa, costume ou medo da solidão. Mas permanecer onde sua energia se apaga lentamente também tem consequências profundas. Seu corpo sente, sua mente sente, sua motivação desaparece. E quanto mais tempo você ignora isso, mais difícil se torna reconhecer a pessoa leve, espontânea e tranquila que existia antes desse desgaste. Aprender a se afastar de certas pessoas não significa frieza ou arrogância. Em muitos casos, significa sobrevivência emocional. Nem todo mundo merece acesso constante à sua mente, ao seu tempo e à sua paz. Algumas despedidas precisam acontecer em silêncio, sem discussões e sem necessidade de explicações longas. Apenas a compreensão madura de que certas conexões já cumpriram seu papel. E quando você finalmente solta esse peso, descobre o quanto a paz também pode ser uma forma de liberdade. Nem sempre aquilo que destrói uma vida aparece de maneira intensa ou imediata. Às vezes, o que mais prejudica você são pequenos hábitos repetidos diariamente sem atenção. Dormir mal, consumir excesso de distrações, viver no automático ou ignorar o próprio cansaço parecem atitudes inofensivas no começo. Mas com o tempo, essas escolhas silenciosas vão desgastando sua energia mental, emocional e física até que você já não reconhece mais sua própria disposição para viver. O problema dos hábitos autodestrutivos é justamente a forma discreta como eles se instalam. Tudo começa com pequenas concessões. Você adia uma mudança, ignora um limite, aceita mais um excesso. E quando percebe, aquilo virou rotina. O corpo se acostuma, a mente normaliza e você passa a viver em um estado constante de desgaste. O pior é que muitas pessoas sabem exatamente o que as machuca, mas continuam repetindo os mesmos padrões por puro condicionamento emocional. Mudar hábitos não exige grandes anúncios nem transformações radicais da noite para o dia. Na verdade, as mudanças mais profundas quase sempre começam de maneira silenciosa. Você decide dormir um pouco mais cedo, diminuir algo que faz mal, criar limites ou prestar mais atenção em si mesmo. Pequenas escolhas feitas com constância possuem um poder enorme, porque toda mudança verdadeira nasce primeiro nas decisões discretas que ninguém vê, mas que transformam completamente quem você se torna. Talvez você ainda não perceba, mas muitos dos seus resultados atuais são consequência direta das pequenas ações repetidas diariamente. Seus hábitos moldam seus pensamentos, emoções e até sua capacidade de enfrentar a vida. Por isso, começar a eliminar certos comportamentos silenciosamente pode ser um dos maiores atos de amor próprio que existem. Não para se tornar perfeito, mas para recuperar pouco a pouco a paz, a clareza e a força que os excessos foram roubando de você. Existe um desgaste enorme em tentar controlar absolutamente tudo ao redor. Algumas pessoas vivem planejando cada detalhe da vida como se isso pudesse impedir erros, frustrações ou imprevistos. Mas quanto maior a tentativa de controlar o mundo,
maior costuma ser a ansiedade criada dentro da mente. Porque a verdade é simples. Existem coisas que nunca estarão completamente nas nossas mãos. E lutar contra isso constantemente acaba se tornando uma prisão emocional silenciosa. Muita da exaustão emocional vem da tentativa de antecipar problemas que talvez nunca aconteçam. Você imagina cenários, cria respostas, prevê dificuldades e carrega preocupações antes mesmo da vida acontecer. Aos poucos, a mente perde a capacidade de descansar. E enquanto tenta garantir segurança absoluta, acaba sacrificando a própria tranquilidade. O controle excessivo cria a ilusão de proteção, mas no fundo apenas alimenta medo, tensão e uma sensação permanente de instabilidade emocional. Aceitar que nem tudo depende de você não é fraqueza. Pelo contrário, existe maturidade em compreender os próprios limites diante da vida. Algumas situações fogem do seu alcance, certas pessoas agirão diferente do esperado e alguns resultados não poderão ser previstos. Quando você entende isso, algo muda internamente. A energia antes gasta tentando controlar o impossível passa a ser direcionada para aquilo que realmente transforma, suas escolhas, atitudes e reações. Talvez uma das maiores formas de liberdade emocional seja aprender a soltar o que nunca esteve sob seu domínio. Nem toda resposta virá no tempo desejado, nem todo caminho seguirá exatamente como planejado. E tudo bem. A vida continua acontecendo mesmo fora dos seus cálculos. Quando você para de carregar o peso de controlar cada detalhe, sobra espaço para respirar com mais calma, viver com mais presença e encontrar paz mesmo em meio às incertezas do caminho. Grande parte da frustração humana nasce das expectativas exageradas que criamos sobre nós mesmos, sobre os outros e até sobre a própria vida. Muitas pessoas vivem acreditando que precisam acertar sempre, evoluir rápido e manter tudo sob controle o tempo inteiro. O problema é que essa cobrança constante nunca termina. Quanto mais você tenta alcançar uma perfeição impossível, mais distante se sente da sensação de paz, leveza e satisfação consigo mesmo. O mais perigoso das expectativas irreais é que muitas delas nem nasceram dentro de você. Foram construídas pela comparação, pela pressão social e pela necessidade constante de aprovação. Aos poucos, você começa a perseguir objetivos que talvez nem façam sentido para a sua essência. E enquanto tenta corresponder a padrões inalcançáveis, perde a capacidade de apreciar seus próprios avanços. A mente vira um lugar de cobrança permanente e descanso emocional quase não existe mais. Existe uma diferença enorme entre buscar crescimento e viver preso à obrigação de ser perfeito. Crescer é saudável, evoluir faz parte da vida, mas transformar cada erro em culpa destrói lentamente sua sensação de valor pessoal. Ninguém vive em paz carregando expectativas impossíveis todos os dias. Em algum momento, é preciso aceitar que ser humano também significa falhar, aprender devagar e construir resultados sem se destruir emocionalmente no processo. Quando você começa a diminuir certas cobranças internas, algo extremamente libertador acontece. A vida deixa de parecer uma corrida desesperada por validação e passa a ser uma experiência mais consciente e verdadeira. Você entende que não precisa provar valor o tempo inteiro para merecer respeito, amor ou reconhecimento. E aos poucos, sem grandes anúncios, aprende a trocar perfeição por equilíbrio, comparação por presença e ansiedade por uma paz muito mais genuína e sustentável. Existe um desgaste silencioso em sentir que você precisa vencer toda discussão, corrigir toda opinião diferente ou provar constantemente que está certo. Aos poucos, cada conversa vira uma disputa invisível e toda divergência parece uma ameaça pessoal. O problema é que viver assim consome uma energia emocional enorme.
Porque enquanto tenta proteger o próprio ego o tempo inteiro, você perde algo muito mais valioso: a leveza de simplesmente existir sem transformar tudo em confronto. Muitas pessoas associam o erro com fraqueza, como se admitir uma falha diminuísse seu valor diante dos outros. Então, criam o hábito de defender opiniões até o limite, mesmo quando já não faz sentido continuar insistindo. O orgulho assume o controle e a paz desaparece. O mais curioso é que quase nunca lembramos das discussões vencidas, mas o desgaste emocional permanece. E quanto mais necessidade existe de provar algo, maior costuma ser a insegurança escondida por trás disso. Aprender a ouvir, sem precisar reagir imediatamente, é uma forma poderosa de maturidade emocional. Nem toda opinião exige resposta, nem toda provocação merece energia e nem toda conversa precisa terminar com um vencedor. Existe muita liberdade em abandonar a obrigação de convencer todo mundo o tempo inteiro. Quando você solta essa necessidade constante de validação intelectual, descobre que o silêncio também pode ser uma demonstração enorme de equilíbrio, consciência e força interior verdadeira. Talvez uma das maiores demonstrações de inteligência emocional seja saber quando simplesmente deixar algo passar. Não por fraqueza, medo ou submissão, mas porque sua paz vale mais do que alimentar disputas inúteis. Algumas batalhas não merecem sua energia. E quando você finalmente entende isso, começa a perceber que viver em paz é muito mais valioso do que colecionar pequenas vitórias em discussões que, no fundo, nunca mudariam realmente sua vida ou sua essência. Nunca houve tanta informação disponível e, ao mesmo tempo, tanta dificuldade para encontrar silêncio mental. O celular vibra, as notificações chegam sem parar e a atenção vive fragmentada entre telas, vídeos e mensagens. Aos poucos, a mente perde a capacidade de descansar de verdade. O problema é que muita gente já acorda consumindo excesso antes mesmo de respirar com calma. E, sem perceber, transforma o próprio dia em uma sequência contínua de distrações e ansiedade. O ruído digital não ocupa apenas seu tempo, ele também invade sua clareza emocional. Quanto mais estímulos você consome sem pausa, mais difícil se torna ouvir seus próprios pensamentos com tranquilidade. A mente fica acelerada, impaciente e constantemente cansada. E o pior é que isso acontece de maneira silenciosa. Você acredita estar apenas se distraindo, mas na verdade está treinando seu cérebro para viver em estado permanente de agitação e dependência de estímulos rápidos. Existe uma diferença enorme entre usar a tecnologia e viver completamente dominado por ela. Muitas pessoas já não conseguem ficar alguns minutos em silêncio sem pegar o celular automaticamente. Qualquer pausa vira necessidade de consumo imediato. Mas talvez a paz que você procura não esteja em mais conteúdo, e sim em menos excesso. Reduzir distrações digitais pode parecer algo simples, porém, seus efeitos emocionais são profundos. O silêncio também alimenta a mente de forma saudável. Quando você começa a eliminar parte do ruído digital, algo muda internamente. A ansiedade diminui, os pensamentos desaceleram e a sensação de presença volta pouco a pouco. Você percebe detalhes que antes passavam despercebidos, conversa com mais atenção e até descansa melhor emocionalmente. Não se trata de abandonar a tecnologia, mas de recuperar o controle sobre aquilo que consome sua energia diariamente. Porque uma mente em paz precisa de silêncio tanto quanto precisa de informação. Pensamentos negativos raramente chegam fazendo barulho. Eles surgem de maneira discreta, quase imperceptível, e aos poucos começam a ocupar espaço dentro da mente. Uma insegurança pequena vira dúvida constante. Um erro simples se transforma em culpa permanente. Quando você percebe, já está enxergando a própria vida através de uma lente pesada e distorcida.
O problema é que quanto mais esses pensamentos se repetem, mais verdadeiros parecem se tornar dentro da sua percepção emocional diária. Muita gente acredita automaticamente em tudo o que pensa. É assim que pensamentos negativos começam a dominar silenciosamente a mente. Pequenos medos se transformam em certezas, inseguranças parecem verdades e fracassos ganham proporções exageradas. Com o tempo, suas atitudes passam a seguir essas ideias destrutivas. O problema é que muitos desses pensamentos não representam a realidade. Frequentemente são apenas reflexos de cansaço, medo acumulado e experiências antigas ainda mal resolvidas. Aprender a observar os próprios pensamentos sem acreditar em todos eles muda completamente sua vida emocional. Nem tudo o que surge na mente merece espaço, atenção ou permanência. Alguns pensamentos aparecem apenas para gerar medo, ansiedade e insegurança. Quando você percebe isso, deixa de reagir automaticamente a cada cenário negativo criado pela mente. Aos poucos, começa a respirar melhor, questionar exageros internos e enxergar as situações com mais clareza, equilíbrio e tranquilidade. Eliminar pensamentos negativos não significa fingir felicidade o tempo inteiro ou ignorar emoções difíceis. Significa apenas não permitir que ideias destrutivas controlem sua identidade e suas escolhas diariamente. A mente precisa de cuidado, silêncio e consciência constante, porque aquilo que você alimenta dentro de si cresce pouco a pouco. E quando aprende a fortalecer pensamentos mais leves, realistas e conscientes, percebe que sua vida também começa a mudar de maneira profunda e silenciosa. Existe uma ligação silenciosa entre o ambiente em que você vive e o estado da sua mente. Quando tudo ao redor permanece bagunçado, acumulado e fora do lugar, sua cabeça também começa a funcionar em confusão constante. Objetos esquecidos, tarefas pendentes e excesso de informação criam uma sensação invisível de desgaste emocional. O problema é que esse peso cresce aos poucos e, sem perceber, você passa a viver cansado por carregar coisas que já deveriam ter sido eliminadas. Muitas pessoas acreditam que desorganização é apenas algo externo, mas ela também ocupa espaço emocional. Cada pendência ignorada consome energia mental silenciosamente. Cada excesso mantido por apego, procrastinação ou medo acaba roubando clareza e tranquilidade. Aos poucos, a mente perde foco, produtividade e leveza. É como tentar descansar em um lugar cheio de ruído constante. Seu corpo pode até permanecer parado, mas sua mente continua cansada tentando administrar tudo ao mesmo tempo. Eliminar o excesso não significa viver uma vida perfeita ou minimalista. Significa criar espaço para respirar melhor emocionalmente. Quando você começa a retirar aquilo que não faz mais sentido, algo muda internamente. O ambiente fica mais leve, as decisões parecem menos pesadas e a mente encontra mais clareza. Isso também vale para pensamentos, relações e compromissos desnecessários. Nem tudo precisa permanecer apenas porque esteve presente durante muito tempo na sua vida. A verdadeira paz quase nunca chega através do excesso. Ela costuma aparecer quando existe espaço, silêncio e simplicidade suficiente para enxergar o que realmente importa. Organizar a própria vida não é apenas arrumar objetos ou cumprir tarefas acumuladas. É também aprender a parar de carregar pesos emocionais que já perderam sentido. Aos poucos, você percebe que viver com menos caos externo cria mais equilíbrio interno. E essa mudança transforma completamente sua forma de pensar e sentir. Poucas coisas desgastam tanto a paz interior quanto o hábito de se comparar com outras pessoas. Sempre parece existir alguém mais avançado, mais preparado ou vivendo uma realidade melhor. E quanto mais sua atenção fica presa na vida alheia, mais distante você se torna da própria caminhada. Aos poucos, surge uma sensação constante de insuficiência.
O problema é que ninguém consegue viver com leveza enquanto transforma a própria vida em uma competição silenciosa. A comparação faz você ignorar tudo o que já conquistou. Em vez de perceber evolução, amadurecimento e aprendizado, sua mente passa a focar apenas no que ainda não alcançou. Nas redes sociais, isso se intensifica ainda mais. Você compara seus dias difíceis com momentos selecionados da vida dos outros. E essa distorção emocional cria insegurança, ansiedade e desvalorização constante. Nenhuma autoestima permanece saudável, vivendo presa nesse hábito diário de comparação. Existe uma liberdade enorme quando você entende que cada pessoa possui um tempo diferente de crescimento. Algumas avançam rápido em certas áreas e enfrentam dificuldades profundas em outras. Comparar caminhos diferentes nunca fará sentido. A única comparação realmente importante é perceber o quanto você evoluiu em relação ao passado. Quando sua atenção volta para o próprio processo, a ansiedade diminui e a mente começa a desenvolver mais equilíbrio, confiança e maturidade emocional. Se esta mensagem trouxe reflexão para a sua vida, talvez seja a hora de abandonar silenciosamente tudo aquilo que rouba sua paz. Comparações, excessos, medos e relações desgastantes não precisam continuar controlando suas escolhas. Mudanças profundas começam em decisões pequenas e constantes. E se conteúdos assim ajudam você a enxergar a vida com mais clareza, inscreva-se no canal e continue acompanhando mensagens que fortalecem sua mente, sua liberdade e sua paz interior. Ao longo da vida, muitas pessoas acumulam pesos emocionais sem perceber. Medos, relações desgastantes, pensamentos negativos, excesso de controle e comparações constantes acabam consumindo energia diariamente. O problema é que tudo isso acontece de forma silenciosa, até que a mente se torna cansada demais para continuar no mesmo ritmo. A verdadeira mudança começa quando você decide parar de carregar aquilo que já não faz sentido e passa a proteger sua paz com mais consciência e maturidade. Nenhuma transformação acontece de maneira instantânea. Crescimento emocional exige paciência, constância e coragem para enfrentar hábitos que durante muito tempo pareceram normais. Em alguns dias, você vai sentir dificuldade, em outros, terá vontade de voltar aos antigos padrões. Mas cada pequena decisão consciente cria uma mudança interna importante. Aos poucos, sua mente aprende a viver com menos pressão, menos excesso e mais clareza sobre aquilo que realmente merece espaço dentro da sua vida. Talvez o maior aprendizado seja entender que liberdade emocional não significa controlar tudo ao redor. Significa saber escolher aquilo que merece permanecer na sua mente, no seu ambiente e na sua caminhada. Quando você deixa de alimentar excessos desnecessários, algo muda silenciosamente dentro de você. A ansiedade diminui, os pensamentos ficam mais leves e a vida começa a parecer menos pesada. E muitas vezes, essa transformação nasce em atitudes simples tomadas no silêncio. Se este conteúdo trouxe reflexão para a sua vida, continue fortalecendo sua mente com mensagens que ajudam a enxergar a vida com mais clareza, equilíbrio e consciência. Pequenas mudanças feitas todos os dias podem transformar completamente sua forma de pensar, sentir e agir. E quanto mais você aprende a eliminar silenciosamente aquilo que destrói sua paz, mais espaço cria para viver com liberdade emocional. Inscreva-se no canal e continue acompanhando os próximos conteúdos.